Na aula de hoje, analisaremos o contrato de empreitada. Muito boa noite a todos. A aula de hoje será sobre contrato de empreitada, que se encontra no artigo 610 ao artigo 626 do Código Civil, e trata-se de um contrato em que uma das partes se compromete a realizar determinada obra. É o que chamamos de empreiteiro. A empreitada é um contrato bilateral, consensual, cumulativo e oneroso. São as características principais. No caso, o empreiteiro da obra pode contribuir para ela só com o trabalho, que é o que chamamos de empreitada de lavor, ou com o trabalho e os materiais, que é o que se chama de empreitada mista. Antes de começarmos a analisar as diferentes espécies de contratos de empreitada, é importante mencionar duas características presentes nesse contrato. A primeira é a autonomia técnica do empreiteiro. Geralmente, o empreitante, que é a pessoa que vai contratar, não vai escolher as especificidades da obra, porque quem detém a opinião em questões técnicas é o empreiteiro. Dessa forma, e já introduzindo a segunda característica, o empreiteiro obriga-se e responsabiliza-se com o resultado. Vale ressaltar que o parágrafo 1º do artigo 610 do Código Civil dispõe que a obrigação de fornecer os materiais não será presumida. Ela resulta de lei ou de vontade das partes. Não podemos nos abster de mencionar o parágrafo 2º do mesmo artigo, o qual prevê que, quando elaborado um projeto, havendo um contrato para esta atividade, não haverá obrigação daquele que o fez a executá-lo. No primeiro caso, da empreitada de lavor, o empreiteiro assume apenas a obrigação de fazer, que consiste apenas em executar o serviço, e cabe ao dono da obra então fornecer os materiais. No segundo caso, na empreitada mista, o empreiteiro também obriga-se a trazer os materiais que serão usados na obra e entregar a obra, evidentemente, de qualidade. Ainda se a coisa perece antes da entrega, sem culpa do empreiteiro, evidentemente, quem sofre a perda é o dono da obra, por conta de quem corre os riscos, conforme estabelece o artigo 612 do Código Civil. Caso não haja também culpa por parte do dono, o empreiteiro perde a retribuição. Assim, os prejuízos são repartidos, não havendo culpa de qualquer um dos contratantes. Entretanto, devemos observar que o empreiteiro fará jus à remuneração se provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade. No segundo caso, da empreitada mista, os riscos correm por conta do empreiteiro até o momento da entrega da obra, conforme dispõe o artigo 611 do Código. Nesse último, a mora de receber ressalta que os riscos dividem-se entre as partes. Ademais, o nosso ordenamento jurídico conta com outras duas espécies de contrato, quais sejam o contrato de empreitada propriamente dito e o contrato de empreitada sob administração. Entende-se por construção sob administração o contrato em que o consultor se encarrega da execução de um projeto mediante remuneração fixa ou percentual sobre o custo da obra, correndo por conta então do proprietário os encargos econômicos do empreendimento. Dessa forma, a obra é impulsionada à medida em que o dono oferece os recursos necessários. Os riscos correm por conta do dono da obra, a menos então que seja provada a culpa do construtor. Na empreitada propriamente dita, a contrário senso, o construtor empreiteiro assume os encargos técnicos da obra e também os riscos econômicos, e ainda custeia a construção por preço fixado de início, que não pode ser reajustado, ainda que o material encareça e aumente o salário dos empregados. Esse tipo de empreitada é o que mais nos interessa e mais se adequa à realidade da empresa. Agora, sobre o preço da empreitada. A empreitada pode ser convencionada a preço fixo ou global e a preço por medida ou por etapas. Na primeira, fixo ou global, a obra é ajustada por preço invariável fixado antecipadamente pelas partes e insuscetível de alteração, para mais ou para menos. O preço deve englobar toda a obra e, por essa razão, é de suma importância especificar detalhadamente os serviços a serem executados e a quantidade de material a ser utilizado. Na segunda, no caso do preço por medida ou por etapas, a fixação é feita de acordo com as fases da construção ou a medida,
O pagamento pode ser convencionado por parte concluída ou por unidade. Não há fixação do preço para a obra como um todo. Pode-se estabelecer o preço de certa medida, como o do metro quadrado da área construída, por exemplo. Cadastrado no sistema de recursos repetitivos, o tema cadastrado sob o número 971 contou com a seguinte redação: definir acerca da possibilidade ou não de inversão em desfavor da construtora, fornecedor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, consumidor, nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, em todo o país, da tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutissem a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, de cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador, nos casos de atraso na entrega do imóvel em construção. Agora, sobre a verificação e recebimento da obra. A entrega da obra pode ser convencionada pelas partes ou só após concluída. Se o dono recebe e paga o que foi entregue, presume-se verificado e em ordem, porque, segundo o parágrafo 1º do artigo 614 do Código, tudo o que se pagou presume-se verificado. Poderá enjeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas ou das regras técnicas em trabalho de tal natureza, ou recebê-la com abatimento do preço, nesse caso. O empreiteiro responde, assim, pela perfeição da obra. Assim, tem-se a importância da verificação da obra, pois, quando recebida como boa e perfeita, nenhuma reclamação poderá ser posteriormente formulada por quem encomendou, salvo quando se tratar de vícios ocultos ou redibitórios, que evidentemente não ficarão cobertos pelo simples ato de recebimento. E se ao concluir a obra, no artigo 615 do Código, o resultado prometido foi alcançado, não pode o dono negar-se a receber e a pagar o preço ajustado. Entretanto, o dono da obra pode ter justo motivo para recusa, quais sejam: se o empreiteiro se afastou do plano ou das instruções ministradas, ou se, na falta de plano ou de instruções específicas, ele se arredou das regras da arte ou do costume do lugar, ou se empregou materiais de segunda ou de má qualidade, ou se não entregou a obra no tempo contratado. Não tem validade a alegação do empreiteiro de que sua intenção foi obter coisa melhor, pois o credor de coisa certa não pode ser obrigado a receber outra coisa, ainda que mais valiosa. Ademais, o Código Civil institui o prazo de 1 ano para reclamar dos defeitos ocultos. No entanto, esse prazo só abarca os efeitos que não afetem a segurança e a solidez da obra, pois para esse há o prazo de 5 anos do artigo 618 do Código. Esse prazo configura uma garantia. Apenas se o defeito aparecer durante o prazo é que poderá ser ajuizada a ação de indenização de caráter pessoal. Agora vamos falar sobre as possibilidades de suspensão da obra. Segundo o artigo 623 do Código Civil, o dono da obra pode suspendê-la mesmo iniciada a construção, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, respeitando o direito de propriedade e liberdade do dono, calculada em função do que ele teria ganho se concluída a obra. Seguindo essa lógica, o artigo 624 do Código Civil prevê que o empreiteiro responderá por perdas e danos se a obra for suspensa sem justa causa. Todavia, um problema dessa previsão é que a lei não diz o que seria considerado justa causa. Outro sim, o artigo 625 do Código Civil prevê as hipóteses em que o empreiteiro poderá suspender a obra: por culpa do dono ou por motivo de força maior, ou quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas ou outras semelhantes, de modo que tornem a empreitada excessivamente onerosa, ou se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo do preço. Em se tratando da responsabilidade do empreiteiro, ela pode ser analisada sobre os seguintes aspectos: quanto aos riscos da obra, quanto à solidez e segurança das construções,
quanto à perfeição da obra e quanto ao custo dos materiais. Agora, a principal obrigação do dono da obra é efetuar o pagamento do preço acordado. O dono da obra é obrigado ao preço ajustado, sem majoração, salvo estipulação em contrário. Sem cláusula de reajuste, o preço torna-se insuscetível de variação, ainda que o dos salários aos materiais aumente, como já falamos antes, conforme disposto o artigo 619 do Código Civil. Por outro lado, se ocorrer a diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global convencionado, o preço poderá ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se lhe assegure a diferença apurada. Agora, sobre a extinção da empreitada. O contrato de empreitada pode ser extinguido por vários modos, quais sejam pelo cumprimento ou execução, pela morte do empreiteiro, pela resilição bilateral, pela resolução, se um dos contratantes deixar de cumprir qualquer das obrigações, pela resilição unilateral, pela excessiva onerosidade, pelo perecimento da coisa ou pela falência do empreiteiro ou insolvência do proprietário.